Boa noite a todos. Não sei se está aqui alguém pela primeira vez. Ora, não está, então escuso de dizer, vamos continuar com o estudo do livro Os Mensageiros. Não irei dizer o que é que trata o livro. E então vamos passar então à leitura do capítulo 15, que tem o nome de capítulo A Viagem. Posso fazer um pequeno resumozinho do que ficou do capítulo 14, que eram os preparativos. Neste capítulo, no 14, vimos que André Luís e Vicente, antes de se dirigirem à crosta, onde iam permanecer uma semana, recebem um melhoramento da sua visão. Eles recebem este melhoramento da visão no gabinete de auxílio magnético às percepções. É sugerida a prece, sem o fanatismo inconsciente. A prece é fidelidade do coração, jamais é viciação do sentimento. A ida à crosta, no caso deles, André Luís e Vicente, assemelhou-se a uma peregrinação, não feita em estrada ampla e bem cuidada, mas sim por caminhos bastante difíceis. E então vamos passar ao capítulo 15. A viagem. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos a volitação com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Aniceto percebeu, de pronto, nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos de ir até lá. Todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamo-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar, desde logo, a influenciação mental da humanidade encarnada. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam à missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma escasseia o amparo divino. Nesse instante, chegáramos ao cume da grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo: sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me do espírito. Vicente e eu ajoelhámo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Aniceto, que se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria, falou comovidamente: muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai
o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber e, muito menos, pedir. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repleta de alegrias e de lágrimas. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho, onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de treva, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajadores, ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Esquisita vegetação subia do solo, de espaço a espaço, entre os grandes abismos. Aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas, de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isto? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas estas terras me surpreendem profundamente. Aniceto, sempre amável, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros, que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue apreender senão determinado número de vibrações, comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito. Os sentidos físicos são muitíssimo limitados. O humano recebe reduzido o noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais ao que nos ilumina. Está informada de que Canopus corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. Reunidos, mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanhava certos fenómenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. A ciência vai, igualmente, aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos eletrões, estuda um bombardeio de átomos e esquadrinha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho, com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de volts, ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Há,
porém, André, outros mundos subtis dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo do espírito, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao humano de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Nosso orientador avisou, cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos do nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo espiritual apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através de despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisámos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e explicou: é um dos postos de socorro do Campo da Paz. Minha opinião, quem não sabe agradecer, não sabe receber e muito menos pedir. Quando bem estudamos, sabemos que devemos agradecer, receber e pedir o serviço. Porém, fazê-los correto e plenamente, estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. As lições do Evangelho devem ser o nosso modo de ser e de agir. E assim termina o capítulo. É um capítulo relativamente curto. E então, agora, irei então fazer um pequeno resumozinho do capítulo, do que acabámos de ler. Portanto, podemos verificar que, a caminho para a crosta, a equipa irá fazer uma pausa no posto de socorro, situado entre a colónia do Nosso Solar e a crosta. A grande distância desta, André Luís faz-se acompanhar com Vicente e sob a orientação de Aniceto. Eles ficam espantados ao verem-se banhados pela luz, pela primeira vez que lhes isso acontece. Eles ficam extremamente admirados por conseguirem emanar luz através do seu corpo espiritual. Nos trilhos, além do frio, da ausência de luz solar, há algumas paisagens misteriosas, aves horríveis, ventanias extremamente fortes, e perante este cenário, Aniceto explica aos dois ajudantes, portanto André Luís e Vicente, que aquela região
está sob a influência astral do planeta Terra. A seguir, cita dados interessantes que a Terra também nós na Terra, os cientistas já estudaram, astronómicos. Informa também sobre a existência de outros mundos subtis dentro de próprios mundos grosseiros. Ao pouco e pouco vão chegando ao cume da grande montanha, envolvida numa sombra fumarenta. Durante os trilhos que eles apreciam no solo, é quando André Luís vê o seu corpo iluminar-se. Fica surpreendido e, às vezes, essa surpresa vai-se mantendo porque vão aparecendo novas surpresas. Depois mergulham num clima estranho e onde são aconselhados por Aniceto a não pensarem no que está a acontecer para não emanarem aquela luz, sobretudo para não interferirem com os outros seres que iam vendo. A topografia do terreno, além de misteriosa, fazia-lhes lembrar filmes fantásticos que tinham visto no cinema aqui quando estavam encarnados na Terra. Aniceto disse-lhes que estariam numa continuação do mundo Terra e depois começam a avistar o campo onde iriam então fazer uma pausa para pernoitarem e descansarem, um dos postos de socorros do Campo da Paz. Este Campo da Paz é onde eles então irão descansar, a conselho de Aniceto, e é quando eles, quando entram no campo, então interrompem os seus feixes luminosos, porque o Campo da Paz era habitado para não humilhar os que sofrem, os que estavam lá sofrendo com a exibição dos seus recursos. Aqui, para eles, para Vicente e André Luís, a excursão torna-se um pouco menos agradável. Eles desciam pelos despenhadeiros de longa extensão, a sombra começa a ficar muito mais densa, o vento mais forte. Depois de algum tempo de marcha, então, o descanso para eles era merecido. E quanto a este capítulo, penso que não tenho mais nada a dizer, se quiserem fazer alguma questão.